Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Pedro. Hoje falando, hoje fazendo mais uma live, né, sobre a influência dos símbolos na hipnose não verbal. Hoje aí com o Murilo Freitas, esse amigo aí que ele tem uma especialidade também na área. Para ser sincero, na realidade, essa parte dos símbolos também sempre me atraiu. Gosto bastante. Boa noite, viva bem, magnetismo, Dalmo, hipnoterapia, tudo bem com vocês? Daqui a pouco o Murilo está entrando aí. Hoje nós vamos falar sobre a influência dos símbolos na hipnose não verbal. Os símbolos aí que fazem parte da humanidade, né? Desde o do início, desde os primórdios. Boa noite a todos. Boa noite, Murilo, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Tá me ouvindo? Dessa vez tá bom o som, não tá? Tá show de bola. Bom te reencontrar aqui, Murilo. Muito É, legal. aquela... Da outra vez a gente teve pequenos probleminhas, né? Pois Mas tá é, tudo certo. daquela vez eu tava no meio da estrada viajando por Minas, aí eu tava num. Acho que eu nem lembro qual era a cidade que eu tava, acho que era São José do Rio Preto, não lembro. Que aí eu Aham. parei no meio de uma praça lá, tava chovendo, sinal ruim, mas agora vai dar tudo certo. Uhum. Acontece. E é até É, engraçado, né? Você lembrou sobre. Você parou numa praça, na realidade eu lembro que você parou em frente a uma igreja, né? E hoje calha isso. que justamente a gente está falando de simbolismo, né? Dentro da Exatamente, hipnose e da comunicação não verbal. Até antes é de isso você aí. entrar, eu tava comentando aqui com o pessoal, né? Que o simbolismo ele é usado na humanidade desde antes da escrita, desde antes de Sim. estudo. Então o É, na, ver- símbolo. Na Diga, verdade, diga. na verdade, a comunicação toda começou através de símbolos, né? Porque não existiam Sim, os alfabetos, né? O ser humano não sabia escrever. Então, ele representava a ideia, a comunicação, através do símbolo, né? Era a única forma que ele justamente. tinha de se comunicar, né? Por isso que a gente vê tanto aquelas pinturas rupestres, né? Você vê que não tem letras ali, são símbolos. Aquilo ali você tem uma comunicação ali, né? Através dos símbolos. Justamente. E muitos desses símbolos são símbolos da própria natureza, né? Sim, Árvores, animais. Se você for pegar as culturas mais antigas, né, eles têm. Aí o Vinícius falou muito bem, né? Os egípcios, o olho de Horus, ele representa isso. ele é quase uma representação fiel ao nosso sistema límbico, por exemplo. Sim, sim, Então, sim. a simbologia ela traz muita coisa da É. realidade, né? É muito interessante isso. Você sabe que eu já acho que não sei se eu já falei com você, eu também estudo medicina chinesa, né? A Sim, medicina você comentou. chinesa, a medicina chinesa, ela toda foi feita baseada na observação da natureza, né? E aí, quando você começa a estudar os fundamentos da medicina chinesa, você começa a ver que tem muito a ver, né? Porque é difícil você querer dissociar o ser humano da natureza. O ser humano faz parte da natureza. O ser humano está sujeito às mesmas regras que toda a natureza está. Então, assim, Sim, a observação da natureza, ela nos traz muito conhecimento, né? Em todos os aspectos, em todas as áreas da ciência, de modo geral, entendeu? É uma coisa muito justamente. profunda, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente explorar a simbologia numa live é impossível, porque o assunto é muito profundo. Eu já estudo Sim, simbologia já tem alguns anos e eu te confesso que a cada vez que eu estudo, cada vez eu descubro que eu não sei nada, entendeu? Porque assim sim, é uma coisa sim, assim, é um poço sem fundo, né? Vamos dizer assim, né? Então, se a gente for sim. falar, por exemplo, de um símbolo que seria, vamos dizer assim, aquele símbolo que é o mais conhecido, né, da humanidade, que está presente em qualquer lugar do mundo que você for, qualquer religião, qualquer povo tem esse símbolo, que é a cruz, né? Se nós fôssemos falar da cruz, a gente gastaria muito mais tempo do que uma live só para falar de um símbolo
como a cruz, né? E horas e horas. Existem pessoas que estudam, às vezes, ou um pouco conjunto de símbolos a vida inteira e não terminam de estudar. Mas assim, pessoal, por que a gente está falando justamente da história dos símbolos na humanidade e o que isso tem a ver com a hipnose não verbal? Os símbolos dentro da hipnose não verbal, eles mexem diretamente em arquétipos do nosso inconsciente. Se você for pegar o Jung, ele estudou profundamente esses arquétipos, esses símbolos, de como muitas pessoas de várias partes do mundo tiveram acesso a determinados símbolos, mesmo sem ter comunicação, sem ter nada do tipo. E os símbolos acabam fazendo um efeito, se não igual, mas minimamente parecido, né? Dentro do estudo de cada povo, de cada cultura. Então, existem determinados símbolos que mexem com o nosso inconsciente de uma maneira muito específica. E é por isso que a gente está falando dessa ancestralidade toda, de toda essa história dos símbolos. Você vê, hoje existe uma ciência chamada epigenética, né, que estuda justamente essa herança da lembrança, né? Então, assim, que eles dizem que um ancestral pode passar através do seu DNA uma lembrança, né? Então, os símbolos mais antigos que estão presentes na história da humanidade desde sempre, né? Sabe Deus quando começou, a gente não sabe. Esses símbolos eles vão passando de geração para geração e estão ali gravados no seu inconsciente, né? E às vezes você pode olhar para aquele símbolo, não sabe exatamente o que ele representa, mas você sente que ele mexe com você, entendeu? Tá no inconsciente. E como você falou no caso da hipnose não verbal, né? Como o próprio nome diz, ela é não verbal. Você não verbaliza, né? Durante o processo, porém você pode usar, e no caso eu uso muito a simbologia para me comunicar com a pessoa durante o período do transe hipnótico, e os efeitos são muito bons, entendeu? São muito bons. Sim, mesmo, são bem interessantes. Ih, olha só, o Ismael chegou aí, hein? Aí, Ismael, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Então, estávamos falando aqui sobre a história dos símbolos, né? Tô tendo uma aula com o seu Murilo aí de símbolos. Opa! Isso aí. Ainda tenho muito a aprender, viu? Ainda tenho muito a aprender. Mas a gente chega lá. Um dia Todos nós. Eu espero viver uns 3.000 anos para aprender tudo. Olha. Mas então, é muito bom falar de simbologia, né? É uma coisa que atrai muito, né? Eu costumo dizer o seguinte, o símbolo, né? Por exemplo, você tem símbolos que são muito comuns, né? Por exemplo, os símbolos de trânsito, né? Você bate o olho e sabe que é conversão à direita, conversão à esquerda, curva fechada, curva aberta, estreitamento de pista. Você botou o olho e você vê automaticamente aquele símbolo já comunica uma mensagem para você, né? Então é muito mais fácil você ver um símbolo que diz conversão à direita a 90 graus do que você for escrever isso aí, que não vai dar tempo de você ler. Passando com o carro numa rodovia, você não vai ter tempo de ler. Então são símbolos populares, que está aí, que é de domínio do conhecimento no mundo inteiro. Você vai ver uma placa de trânsito e você saber o que ela representa, né? Já tem símbolos que eles têm uma representação, vamos dizer assim, explícita, né? Mas também tem uma representação intrínseca, que poucas pessoas sabem, né? Então, por exemplo, é o caso da cruz, né? Vamos falar da cruz. Todo mundo sabe que a cruz ela é reconhecida como um símbolo cristão, né? Embora mesmo algumas igrejas evangélicas não adotem. Por exemplo, o Testemunha de Jeová não adota, né? Mas assim, eles têm a crença deles, né? A gente não vai entrar nesse mérito da crença. Vamos falar só. Mas eles conhecem. Conhece, todo mundo conhece, né? Porém, o símbolo, eu trouxe até aqui, eu vou fazer um negócio aqui para vocês. Vamos ver se eu acho que fica mais fácil, né? Por exemplo, tá dando para ver, né? Sim. Aqui é uma cruz, tá? A cruz, vamos dizer assim, é a mais conhecida, né? Que é a cruz latina, né? Então você vê aqui que a representação hoje do cristianismo está nessa cruz, tá? Que representa o quê? A crucificação de Jesus Cristo, né? E tem toda aquela simbologia que é feita pelo cristianismo, né? Mas esse é um significado explícito,
Qualquer lugar do mundo que você for, todo mundo sabe que a cruz está representando o cristianismo. Tá? Porém, existe uma outra questão aqui que as pessoas não se atentam, que quando você começa a estudar o significado da cruz, porque a cruz ela é muito anterior ao cristianismo. Né? A igreja pegou a cruz como um símbolo, porque a cruz é considerada um dos símbolos mais perfeitos que existe. Né? Pela simplicidade e, ao mesmo tempo, pela complexidade do significado dela. Então, você tem aqui uma linha vertical e uma linha horizontal. Tá? A linha vertical está representando o homem. A linha horizontal representando a mulher. Tá? A base da linha, ela representa a terra, o mundo material, né? O topo representa o céu, o mundo espiritual. Então, essa linha está representando a ligação do homem com Deus. Tá? Então, outra coisa que tá implícito no significado da cruz, ela tem 4 pontos, representando os 4 pontos cardeais. Ela representa os 4 elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. Então, existe toda uma representação que a gente poderia aqui estar falando, que eu disse para você. Se a gente for falar só de cruz aqui, já daria um fim de semana a gente conversando. Tá? Sim. É muito interessante, porque realmente são todos esses significados que você falou, além de muitos outros. O Mundo Ikikai aqui perguntou que relação que tem o símbolo com os mudras, né? Para você, mas eu gostaria até de falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre esse significado intrínseco e extrínseco também. A gente viu muito isso daí acontecendo com o nazismo, por exemplo, a suástica. Sim. A suástica no nazismo, ela criou-se um significado extrínseco para o mundo, assim como a cruz para o cristianismo, mas ela tem, a suástica, ela é um símbolo que ela é representada no mundo inteiro. De muitas maneiras, ela também é uma cruz, né? Isso, a cruz da suástica original, ela não tem nada a ver com o nazismo. Na verdade, alguém que pertencia ao grupo nazista, ele pegou a cruz, a suástica, que é uma representação de uma comunicação também entre o homem, entre o mundo material e o mundo espiritual, e inverteu, porque a suástica original, ela tem a cruzinha voltada no sentido anti-horário. Se você for pegar a origem da suástica, você vai ver que ela está no sentido anti-horário, né? Hitler, ou alguém do exército dele, ou o marqueteiro dele, vamos dizer assim, fez uma inversão com a suástica, botando a ponta para o lado horário, sentido horário, né? Para que ele pudesse fazer essa comunicação, como dizer o seguinte: olha, eu estou invertendo aquilo. Então, o ser humano não tem que se ligar com Deus, tá? Vocês têm que se ligar a mim. Vocês têm que se ligar ao Reich, ao terceiro Reich. Então, ele inverteu o sentido do símbolo, mudando, né, a posição da suástica. Tá? Então, se você for pesquisar a suástica, você vai ver que a suástica de Hitler não é a suástica de fato como ela nasceu. Você entendeu? Esse é outro assunto que dá horas e horas, dias de assunto. O Marcelo perguntou aqui. Isso, pode crer. O Marcelo perguntou: a pessoa hipnotizada está com os olhos fechados. A pessoa que está hipnotizada está com os olhos fechados. Como que ela vê o símbolo? Como é essa comunicação entre o hipnotizado e os símbolos? Bom, essa questão do símbolo entrar na pessoa durante o transe hipnótico, ela tem muito a ver com ir aqui, ó, a sua mente, a sua comunicação. Eu não posso simplesmente chegar numa pessoa que está no transe hipnótico e simplesmente chegar lá e fazer um símbolo. Não é assim. Não é tão simples, entendeu? Porque se fosse tão simples, todo mundo fazia muita coisa que não deveria. Tá? Você tem que ter uma intenção, você tem que ter uma energia colocada ali, você tem que ter uma conexão com aquele símbolo. No momento que você joga aquele símbolo com a pessoa, você está se comunicando com o inconsciente dela. O inconsciente dela está entendendo aquilo ali. Mesmo porque a pessoa que está em transe hipnótico, ela não está inconsciente. Outra coisa, nem sempre o transe hipnótico leva a pessoa a estar de olho fechado. Mas vamos pegar a pergunta dele, que a pessoa esteja de olho fechado, ela está sentindo toda a energia que você está jogando ali, porque o universo é movido por energia.
Tudo tem energia. O seu Sim. pensamento, o que você fala, as suas atitudes, tudo tem energia. E esses símbolos, que são milenários, eles carregam uma força muito grande neles. Então, no momento que você joga aquilo ali, o teu inconsciente, é como se você estivesse se comunicando. O teu inconsciente com a tua mente está entrando em contato com a mente do seu cliente naquele momento de transa. Então, você passa uma comunicação para ele. Tá? E isso é muito legal quando a gente começa a falar de runas, né? Sim. É bem interessante. Tá? Mas eu queria só pontuar nessa questão da cruz, porque eu acho um assunto muito interessante. Né? Isso aqui também é uma cruz. Tá? Sim. Que agora está dando para ver, né? É a chamada Tá cruz, sim. a cruz de São Clemente. Tá? Que é uma cruz ancorada, né? Essa cruz ela foi criada para simbolizar São Clemente, porque ela tem a ver com o sacrifício que foi feito. São Clemente ele foi, como é que se diz? Ele foi martirizado, né? E ele foi condenado a ser jogado ao mar, amarrado numa âncora. Então, por isso foi criado a cruz de São Clemente dessa forma ancorada. Né? Então vocês veem que o símbolo da cruz ele é muito complexo. A gente pode ficar aqui a noite toda desenhando cruz. Né? Existe Sim. a primeira cruz adotada pelo cristianismo foi a cruz quadrada, que é usada pelo Papa, né? Que é uma cruz grega. Essa cruz quadrada, que os braços são do mesmo tamanho, por exemplo, ela foi a primeira cruz adotada pelo cristianismo. Né? A princípio ela foi rejeitada, mas depois foi adotada. E até hoje, até o Renascimento, ela foi adotada, né? Essa cruz. Né? E na Igreja Ortodoxa também. A Igreja Ortodoxa ainda adota essa cruz também. Outra cruz também que eu acho muito interessante. Eu estou desenhando na hora, desculpe que eu não sou péssimo para desenhar, tá? Nada, acontece. Tá tudo certo. Essa cruz aqui, cruz de São Pedro. Tá? São Pedro, quando ele foi crucificado, ele não quis ser crucificado numa cruz igual Jesus, porque ele achava que era um desaforo muito grande ele ser crucificado como Jesus. Por humildade, ele quis ser crucificado de uma forma diferente que Jesus foi crucificado. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então a cruz ficou conhecida como a cruz de São Pedro. Então você vê que assim, então vocês veem assim que a quantidade de cruz que nós temos, né? Essa aqui é muito conhecida também, a cruz ansata, né? A quantidade de variações do mesmo símbolo, né? E como Exatamente. que essa daí é egípcia, né? Exatamente. A cruz ansata, conhecida como Muito cruz interessante. ansata, né? Que representa aqui, esse círculo aqui representa o Sol, essa linha aqui embaixo, a linha do horizonte, né? Então o Sol se elevando no horizonte, né? E a linha também, essa linha reta aqui para cima, representando o caminho que o ser humano deve percorrer para atingir a vida espiritual, né? Atingir o céu. Então, quando você olha, às vezes eu vejo muito as pessoas usarem essa cruz como amuleto, né? As pessoas só sabem que é a cruz ansata, tá? Mas o que é que representa? Né? E esse círculo em cima também representa uma lágrima, né? Ou seja, é todo o sofrimento que o ser humano tem que fazer, caminhar em direção ao sol, em direção à sua, vamos dizer assim, a sua evolução espiritual, né? Então é legal você conhecer o significado dos símbolos e não simplesmente você usar um símbolo. Então, se você gosta de um símbolo, por exemplo, eu uso esse aqui, né? Esse aqui, eu nem me atrevo a desenhar, que é bem complexo desenhar esse aqui, né? Esse aqui é um símbolo nórdico, não tá dando para ver? Legal? Tá dando pra ver. Dá sim. Tá, né? Esse é um símbolo nórdico que reúne um grupo de runas. Tá? São várias runas desenhadas aí, né? Que é esse símbolo chamado Vegvisir, que significa boa viagem. Era um símbolo que os vikings usavam para proteger eles nas viagens que eles faziam, né? Então tem toda uma representação. Então ele é um símbolo de proteção, né? Então legal, se você gostar de um símbolo, antes de você usar aquele símbolo como amuleto, procure saber o que é aquele símbolo, né? Porque é muito bom quando você conhece. Primeira coisa para você se conectar com um símbolo, você
trazer a força desse símbolo para você é você saber o seu real significado dele, né? Que é o significado Sim. intrínseco dele, entendeu? E outra E coisa assim, E por pro aí nós pessoal que vamos. não, pro pessoal que não entende muito da hipnose não verbal, pode falar, Ivan, pode falar. eu ia perguntar justamente algo dentro desse contexto aí, sobre o Sim. que a hipnose não verbal agregou dentro do seu trabalho com símbolos, Samuel. Na verdade, é o seguinte, eu acho que o símbolo foi o que me agregou mais, vamos dizer assim, mais habilidades dentro da hipnose não verbal. Eu trabalho com a hipnose não verbal desde 2018, né? Finalzinho de 2018 comecei a trabalhar com a hipnose não verbal. Antigamente eu trabalhava com a hipnose ericksoniana, Dave Elman, que funciona também, né? Depois eu conheci a hipnose não verbal, né? Entendi. E eu aprendi muita coisa vendo os vídeos do Dr. Paré. Então eu ficava olhando os vídeos do Dr. Paré e ficava observando. Eu via 4, 5, sei lá quantas vezes eu via o mesmo vídeo. Porque eu observava o que ele gesticulava, a postura dele, né? Porque tudo que o Dr. Paré faz ali, tudo que você faz na hipnose não verbal, ela é uma comunicação. Você está Sim. passando uma mensagem para o seu paciente naquele momento, né? A mensagem não é falada, mas ela é explicitamente colocada E para tem você. objetivo, né? Nada E ali é tem um feito à objetivo. toa também. Não, não. Então, assim, Nada é quando feito à toa. eu comecei a praticar hipnose não verbal, né? E depois eu comecei a colocar, eu já estudava símbolo, então foram dois estudos paralelos que surgiram da minha vida, né? A simbologia e a hipnose. Mas depois Sim. eu comecei, por minha conta, comecei a agregar a simbologia à hipnose, né? E aí eu descobri que aquele símbolo que eu colocava, aquele símbolo que eu mentalizava, aquele símbolo que eu gesticulava numa pessoa, no momento que eu estou fazendo um símbolo aqui, eu estou comunicando com você, então eu descobri que aquele símbolo surtia um efeito. E eu trazia à tona coisas muito mais rápidas. E eu comecei a ter resultados mais rápidos também na recuperação Legal. daquelas pessoas. E Entendeu? você também Então, se por exemplo, prepara, né, seu Murilo? Por exemplo, no curso do Dr. sim, Paré no avançado, ele trabalha muito com sim. símbolos, ele ensina muito sobre isso. Exatamente, né? Então, assim, eu não preciso. Às vezes eu toco na pessoa, por exemplo, o padre ele não faz assim na sua testa, Sim. né? Uhum. Ele toca aqui na sua testa e faz uma cruz, né? Isso é uma simbologia. Ele está ali, naquele momento ele está lhe comunicando, né? Mas ele também, Sim. quando ele está no altar, que está diante de uma missa, ele faz só um gesto com a mão à distância, a mesma cruz. O valor é o mesmo. O valor é o mesmo. E você não precisa tocar na pessoa. Às vezes a pessoa está deitada no chão, está num transe, e eu de pé faço toda a simbologia que eu preciso para comunicar aquilo que eu quero comunicar com a pessoa. Entendeu? Então, o símbolo, na verdade, ele entrou na hipnose para mim. Eram duas coisas que eu estudava paralelo, que eu achava que não tinha uma coisa a ver com a outra, e com o tempo a gente vai fazendo aqueles experimentos, né? E aí eu descobri que eu podia me comunicar com a pessoa que está no transe hipnótico, mesmo de olho fechado, usando o símbolo, né? Uhum. Usando o símbolo, Sim. né? Então, Então, até eu queria falar, né? Porque a hipnose não verbal, ela mexe direto no campo eletromagnético, né? Para quem não sim, conhece a hipnose não verbal, toda pessoa, ela tem um campo, ela tem uma leitura de campo eletromagnético. Isso é cientificamente comprovado. E os símbolos, eles também, aí entra estudos de Jung, da força dos arquétipos, dos símbolos e tudo mais, os símbolos, eles também têm uma força eletromagnética. E a intenção em cima daquele símbolo também. É por isso que quando a pessoa, até complementando a sua resposta à pergunta do amigo, esqueci qual é o nome, por isso que quando a pessoa está de olho fechado, o símbolo ainda funciona. Porque ele vai direto para o campo eletromagnético da pessoa, ele mexe diretamente ali, e logo em seguida vai diretamente para o inconsciente da pessoa. E Daniel, Então mexe tudo em conjunto. e isso aí são um dos conceitos possíveis em relação à explicação, né? Porque tem aí a questão da teoria polivagal também, que o Dr. Marco Faria traz no evento, que é quando, por exemplo, a gente cria uma conexão um com o outro e mesmo à distância a gente consegue Também. ter uma relação, uma comunicação. Sabe quando você pensa na pessoa e do nada ela te liga ali? Então, existem Sim. diversas relações aí que a gente consegue ainda manter uma conexão mesmo se a gente não estiver perto. E se estiver perto, é melhor ainda, né? Porque a gente joga o símbolo na pessoa, realmente ela consegue interpretar. Sim. sabe que aconteceu um fato
Às vezes eu não uso essas coisas à toa, tá? Por brincadeira, eu não faço hipnose de palco, nada contra quem faz, tá? Eu trabalho com a hipnose clínica, eu não faço hipnose de palco, eu não faço, eu não hipnotizo uma pessoa, tipo, eu queria ser hipnotizado, aí você quer ser hipnotizado por quê, né? Então eu não sei desse tipo de apelo, né? Então eu levo a hipnose, eu levo a simbologia, é uma coisa muito séria. Mas às vezes eu me vejo obrigado a fazer alguns testes para ver até que ponto eu estou dominando a técnica. E pouco antes do nosso curso com o Dr. Parei, eu tive uma viagem para Porto Alegre e eu ia fazer assim, quase que um bate e volta, né? Eu ia numa quinta e voltava numa sexta. E foi um dia que a Gol estava com problema no check-in. Então não se conseguia fazer check-in pelo celular, não se conseguia fazer check-in pelo totem. Então eu tive que fazer check-in realmente no aeroporto. Eu estava viajando com uma amiga minha, a gente ia no mesmo voo e ia voltar no mesmo voo no dia seguinte. E na hora que a moça chamou para fazer o check-in, ela foi e eu peguei e fui junto com ela. Até para marcar a poltrona junto, então eu fui junto com ela, né? Aí, quando chegou lá, ela fez o check-in daí a minha colega disse assim, você pode fazer o meu check-in da volta, porque a gente vai voltar amanhã, então você poderia fazer o check-in da volta? Aí a moça se virou para ela e disse assim, não, eu não posso fazer porque tem mais de 24 horas. Eu não tenho como fazer o seu check-in. Tá bom. Aí eu peguei e fui. Dei meu bilhete para ela, ela fez o meu check-in. E aí no momento que ela fez o meu check-in, que ela me deu o bilhete, eu perguntei assim para ela, como é seu nome? Aí ela falou assim, Renata. Aí eu disse, Renata, olha aqui para mim. Eu passei a mão na testa e fiz um símbolo, olha aqui para mim. Faça o meu check-in de amanhã. Ela não falou nada, ela baixou a cabeça, fez o check-in e me deu. Aí a minha colega disse, como assim? Ela faz o teu check-in, não fez o meu, por quê? Eu digo, porque você perguntou, eu pedi. É como se eu tivesse assim, eu dei uma ordem no inconsciente dela, né? Ou seja, não tem por que você não fazer um check-in com mais de 24 horas. É que tem uma norma, né? Tem uma norma da companhia aérea que diz não faça check-in com mais de 24 horas. E eu fiz ela quebrar a norma. Tá? Então você vê o poder que existe um símbolo no momento que você está. E aí é que eu digo que esse tipo de conhecimento é um conhecimento que é perigoso na mão de pessoas erradas. É por isso que as ordens iniciáticas selecionam tanto as pessoas que vão entrar na ordem. Porque é um conhecimento que eles passam, né? E que esse conhecimento em mãos erradas é perigoso. Porque você realmente consegue fazer com que a pessoa mude a atitude dela. Né? Com um simples símbolo. Então eu disse para ela, Renata, começa o nome, assim, Renata, olha aqui para mim. Não foi esse símbolo que eu fiz, foi outro, tá? Olha aqui para mim. Aí ela olhou, quando ela olhou para mim e disse assim, faça o meu check-in de amanhã. E ela fez. E ela baixou a cabeça e fez. Então, assim, achei interessante. Achei interessante isso que você falou sobre a questão das ordens, né? Justamente por conta disso. Isso me lembrou que no hinduísmo, né, existe um conceito de sucessão discipular, né, de mestres, porque existem alguns conhecimentos mesmo. Assim, eu sou do partido de que o conhecimento ele está aí para ser compartilhado, mas eu também concordo que existem conhecimentos que na mão de pessoas mal intencionadas não dá certo. Vai dar algum problema. Por isso que ordem só entra em ordem quem é convidado. Entendeu? Sim. Você pode estar lá dentro, eu indico a pessoa. A minha indicação de uma pessoa não quer dizer nada. Eles têm outras maneiras de investir. Acho que hoje em dia é até mais fácil, né? Porque você entra no Instagram da pessoa, começa a ligar a vida da pessoa e você começa a, né? Antigamente eu não sei como é que eles faziam, né? Hoje em dia é mais fácil. Mas, assim, ordem é uma coisa que você leva muito tempo para conseguir entrar numa ordem, né? Uma ordem iniciática que estuda a simbologia. Existem coisas que você pode procurar no Google que não vai encontrar. Se encontrar, é bobagem que está falando. Superficial. Né? Superficial ou até mentira mesmo, né? Mas a grande parte do conhecimento das ordens você não encontra em nenhuma biblioteca. Você não encontra nenhum livro, você não encontra no Google, com certeza absoluta. Encontra com inclusive, até o Dr. Parei, o Dr. Parei, ele traz muitos desses conhecimentos e a gente viu também que no curso do trainer não são muitas pessoas que fazem.
Justamente porque ele seleciona muito bem as pessoas do qual ele está passando esse conhecimento e se certifica, né, que as pessoas não vão utilizar esse conhecimento para algo a favor próprio ou algo do tipo assim. Mas, gente, Exatamente. olha, tá dando nosso horário aqui. Eu agradeço muito a presença do Murilo, muito a presença do Ismael. Ainda bem que maio tá chegando, né? Tá chegando. Vai São Paulo. Tá chegando. Tá chegando. Exatamente. Então, é isso, gente. O símbolo, ele complementou muito o meu trabalho com a hipnose, entendeu? É uma coisa assim, bem legal. Por exemplo, hipnose, você sabe que a hipnose ela tem um baixo resultado com o alcoolismo, né? Tem muito hipnólogo que nem pega casos de alcoolismo. É mais fácil você fazer a pessoa parar de fumar uma maconha, usar cocaína, do que parar com a bebida, né? Porque eu entendo que talvez seja pelo fato de que a sociedade aceita, né? Eu atravesso a rua de casa, paro no posto de gasolina, compro uma cerveja, saio bebendo, entendeu? A sociedade, você vai numa festa, por exemplo, eu não bebo, né? Aí você vai numa festa, o cara vai dizer, quer tomar um uísque? Eu digo, não, obrigado. Pô, velho, você não vai tomar uma, pô? Pelo amor de Deus, cara. Né? É muito normal, né? A sociedade cobra que você bebe. Quando você não bebe, você está errada porque você não bebe, né? Então talvez isso... talvez isso seja um fator, creio eu, né? Que seja um fator que dificulta um pouco o alcoólatra, né? Deixar de beber, né? Eu tenho feito algumas experiências com alcoólatras, onde eu faço uso de alguns símbolos, né? É uma técnica que eu estou desenvolvendo, ainda está muito cedo para ser divulgada, com certeza vai ser divulgada, se eu ver que realmente está funcionando, mas eu tenho tido uns resultados bem interessantes com o alcoolismo, com taxas, eu diria para vocês, acima de 70% de recuperação. Tá? Agora também eu preciso acompanhar se essas pessoas não voltam a beber. Então é uma coisa que eu estou desenvolvendo agora e que, se der certo, com certeza absoluta vai ser divulgada gratuitamente, porque a gente não pode ser dono de nada que diga respeito a tratamento da saúde. Né, humana, né? Então, assim, eu espero que eu esteja no caminho certo, tá? E que em breve eu possa abrir isso para todo mundo poder pegar seus pacientes que têm esse problema de alcoolismo. Só de você estar na nossa escola, você vai estar no... Você pode ter certeza. Então, gente, a gente termina a live de hoje com essa notícia ótima aí do Murilo desenvolvendo essa técnica nova aí para ajudar no alcoolismo, né, com as pessoas. Gente, eu queria agradecer muito a presença de todos que estiveram aqui na live, agradecer a presença do Murilo, do Ismael. Na próxima quinta-feira teremos outra live. Murilo, vamos marcar outra live para poder continuar falando sobre simbologia, que foi uma senhora aula. No dia que quiser, a gente pode fazer uma live só sobre cruz, né? Um outro tema muito legal para a gente desenvolver seria falar sobre as runas, né? Que são também são símbolos, né? Que eram usados pelos povos antigamente, né? Tem muita, vamos dizer assim, tem muita historinha boba, né? Que se fala sobre runas, né? E que são coisas que já surgiram mais recentemente, mas eu queria um dia a gente falar sobre runas também, a runa mais antiga realmente, que surgiu no ano 150, mais ou menos, depois de Cristo, foi quando começaram a surgir as runas, né? Então, assim, é uma coisa bem interessante de falar sobre isso também, dar uma boa discussão sobre isso aí. Mas eu estou à disposição, gente. O dia que vocês quiserem, estão mais ordens, tá bom? Obrigado, pessoal. Então é isso aí. Bom. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau. Abraço. Tudo de bom. Tchau.